Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo da Semana do Financeiro. A gente está muito feliz de ter você acompanhando essa semana tão incrível para a gente. Hoje vamos falar de planejamento estratégico e a gente está muito feliz em receber uma pessoa muito especial aqui para esse conteúdo. Eu estou falando do Alessandro Schlomer. O Alessandro, ele é CEO e fundador da Potencer Soluções Corporativas, diretor financeiro por assinatura e ajuda empresas a terem previsibilidade e clareza das suas finanças. Alessandro, muito obrigada por estar aqui hoje. Olá, Paula. É um prazer participar dessa semana tão importante para os nossos amigos financeiros. A minha ideia aqui é trazer um conteúdo objetivo, prático, porém consistente, sobre a importância de um orçamento bem feito, ligado ao planejamento estratégico, para contribuir um pouquinho com o pessoal. Bora lá, então. O conteúdo. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Me apresentando aqui rapidamente, né? A Paula já introduziu. Eu sou o fundador e CEO aqui da Potência. É uma empresa, uma consultoria financeira empresarial. Nosso carro-chefe é o diretor financeiro por assinatura. Então, na prática, a gente vive as dores e as soluções ligadas a uma gestão financeira estratégica para diversas empresas brasileiras. Hoje já atendemos mais de 60 e poucas empresas. O nosso foco é de médio porte. Então, a gente tem uma experiência interessante. Já fui CFO também em outras companhias de grande porte, durante a da minha carreira. Então, espero poder contribuir um pouquinho com vocês. Eu vou colocar uma apresentação aqui para ser o nosso guia, e o nosso papo vai ser muito em cima, né, da importância de um bom ciclo orçamentário, o que envolve, de forma mais prática possível, para realmente deixar algo de valor aqui para vocês. Eu vou acompanhar aqui minha apresentação. Vamos lá. Bem, pessoal, como eu disse, né, o pano de fundo é o planejamento estratégico, mas aqui a gente vai falar um pouco mais de dicas para você conseguir gerenciar melhor esse orçamento empresarial em 2025. Né? Nós temos aí um desafio, um novo ano, e a gente sabe que sem planejamento a gente pode chegar em algum lugar que a gente não tenha ideia e às vezes nem seja o nosso objetivo. Então a gente fala muito com os nossos clientes, primeiro passo é planejar, realmente colocar com clareza qual é a previsibilidade esperada para que a gente tenha maior chance de chegar nesse lugar, porque senão a gente pode estar construindo algo com tanta intensidade e não necessariamente, né, chegar no lugar desejado. Aqui tem meus contatos. Fiquem à vontade, se vocês tiverem qualquer curiosidade ou precisar de alguma ajuda de gestão financeira para os seus negócios, é um prazer falar com qualquer um de vocês. Aqui tem meu WhatsApp, nosso site, então vamos lá para o conteúdo. Pessoal, seguinte, eu tentei segmentar aqui em uma forma mais objetiva possível, mais prática, para não ficar tão preso na teoria e trazer um pouquinho do que a gente vê no dia a dia com os nossos clientes, pelas empresas que a gente já passou, e tentar dar insights poderosos para vocês. Eu sempre digo o seguinte: se dessa aula aqui você sair com uma sacada, um insight que você consiga de fato colocar em prática, eu já estou satisfeito. Claro que se você tiver mais ideias interessantes aqui durante a aula, excelente, mas muitas vezes você precisa de uma sacada que pode mudar o teu próximo ciclo, a tua próxima fase como empreendedor, e esse é o meu maior objetivo. Então, quando a gente fala de o que você tem que se preocupar, como que seria um ciclo para o orçamento 2025 da sua empresa, eu dividi aqui principalmente em 5 caixinhas. A primeira dela, pessoal, é a estratégia. Não tem como a gente falar de previsibilidade de receita, de como é que é a estrutura de gastos variáveis, do EBITDA esperado, gasto fixo, se você não tem clareza da sua estratégia. E quando eu falo estratégia, pessoal, eu falo realmente da essência da estratégia. Como você quer que a sua companhia esteja daqui a um ano? Né? Qual é o mercado que você está atuando? Qual é de fato esse público-alvo? Quanto desse mercado que você quer atingir nesse próximo ano? Qual é o investimento que você realmente vai ter disponível para fazer essa máquina chegar em determinado ponto daqui 12 meses? Então, estratégia é você conhecer realmente quais são suas forças como empresa, quais são suas fraquezas, o famoso SWOT, né, que a gente fala, quais são as oportunidades do mercado que você está atuando,
quais são as ameaças. Então, parece algo muito simples, mas a grande maioria das empresas não para desenhar, para ter clareza desse modelo de negócio, dessa estratégia. E aí, às vezes, pessoal, começa a fazer uma grande planilha orçamentária sem ter dedicado um pouco de tempo da sua estratégia. E quando a gente começa a planilhar sem uma clareza desse norte, é muito arriscado, porque você começa a discutir números e, sendo muito sincero, a planilha ela aceita quase que tudo. Você pode colocar um crescimento absurdo na planilha e às vezes você nem foi parar para ver o seu mercado. Nem foi parar para ver qual é a região que você vai atacar. Você vai atacar de uma forma presencial, de uma forma híbrida, de uma forma totalmente digital. Qual recurso você vai ter que ter? Então, isso tudo tem que estar conectado. Por isso que eu fiz questão de trazer como primeiro pilar a estratégia. Desculpa. Na segunda estratégia, desculpa, no segundo pilar, eu coloco aqui um ponto chamado premissas. O que são premissas? Premissas, pessoal, são combinados, são regras estabelecidas no início do jogo para que a gente possa fazer um ciclo orçamentário com clareza em alguns acordos. Por exemplo, qual vai ser, de fato, os indicadores macroeconômicos que a gente vai estar trabalhando, quanto que eu estou estimando que vai ter, de fato, de crescimento aqui, ou da taxa Selic, ou da própria questão de algum indicador, GPM, PCA, que tenha relação com o seu mercado, né? Poxa, como é que vai ser em relação ao próprio dólar, se você trabalha com algum impacto da moeda do dólar, e por aí vai. Então, são premissas bem estabelecidas para começar, de fato, o teu ciclo orçamentário. Quando você tem essas premissas bem estabelecidas, você começa a fazer o quê? Começa a, de fato, colocar realmente, seja numa planilha ou seja num sistema, como que é a previsibilidade de cada grande linha financeira e econômica da sua empresa. Vamos lá. Primeiro passo, né? Como que é a receita esperada da sua empresa? Como é que você pode chegar e falar o seguinte: olha, poxa, em janeiro eu pretendo faturar 2 milhões. Em fevereiro, 2 milhões e meio. Em março, 3 milhões. Isso já é um primeiro passo? É, mas ainda é muito pobre. Porque você colocar 1 milhão, 2 milhões numa planilha, num mês, a planilha aceita e está tudo bem. Mas vamos lá, vamos ser um pouquinho mais de forma aprofundada. Como que você vai chegar nesse 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de receita? São quantos clientes ativos na tua empresa? Quantos novos clientes você vai ter que trazer? Quantos clientes, em média, você perde todo mês, que é a evasão? Qual é o ticket médio da sua empresa? E aí, quando você começa a abrir mais nesse nível operacional, você vai chegar, sim, num valor em reais em receita, que seja ele 1 milhão, 2 milhões de receita, mas você tem uma memória de cálculo, você tem uma estrutura para chegar naquele número que depois você vai poder acompanhar o realizado daquela estrutura e entender se você atingiu ou não aquela receita em valor, em reais, mas onde que te ajudou ou não a atingir aquilo ali. Poxa, eu pretendia ter 60 novos clientes e eu só tive 40. Por isso que eu não atingi a receita. Mas, poxa, o ticket médio era de 5 mil reais e na prática aconteceu um ticket médio de 7 mil. Opa, por isso que eu tive uma melhora na minha receita total. Foi porque eu consegui trabalhar com ticket médio melhor. Então, pessoal, é abrir de uma forma um pouquinho mais detalhada como que você vai construir essa máquina para chegar naquele volume de reais, em reais de receita. Então, primeiro passo. Depois disso, é claro, é você desmembrar como se fosse uma visão de uma DRE gerencial toda a tua estrutura de gastos, para que você saiba qual a tua margem de contribuição, qual é o teu EBITDA, qual é o teu lucro líquido. Por exemplo, custo fixo. Você não vai colocar ali que vai ter um custo fixo de X reais. O ideal é que você comece a abrir isso. Poxa, eu vou ter um aluguel que custa tanto, eu vou ter, poxa, uma estrutura aqui de contabilidade que custa Y, poxa, eu vou ter aqui investimentos de marketing, eu vou ter um time de parte de folha de pagamento, tanto da operação ou do back-office. Para quê, pessoal? Para que você tenha aquilo que eu falei, é o tal do orçamento base zero. Né, o conceito do OBZ, que é uma metodologia que você não coloca um número fechado e não coloca um número porque sempre foi assim. Você pensa na empresa como se esse ano fosse um ano totalmente novo, está começando agora. Então, poxa, não é porque sempre teve um gasto com algum tipo de propaganda que você vai colocar igual. Você vai parar,
você vai questionar se aquela propaganda ela faz sentido para o teu momento, e aí sim ela entra no orçamento 2025. Se não, você corta. E com isso você começa a ter o quê? Eficiência de caixa, eficiência de lucratividade, através de um bom ciclo orçamentário com o conceito do OBZ. Vamos lá. No terceiro pilar, eu quis ressaltar a importância que dá muita confusão, pessoal, que é a diferença entre o econômico e o caixa. Tem empresas que, às vezes, pode ter até um lucro econômico, mas tem um problema de geração de caixa. Aí você fala, poxa, como assim? Vamos lá, de forma bem prática. Imagina, você vende uma caneta, tá? Essa caneta você vende ela a R$ 100 e ela teve um custo para ser produzida de R$ 40. Então, de forma muito simples, você teve um lucro de 60. Aí eu falo, poxa, então tá, com essas questões eu vendi uma caneta, eu tive um lucro de 60. Imagina que você não tenha mais nenhum custo fixo, nada disso. Perfeito. Mas você teve uma geração de caixa? Depende. Se eu tive o custo de R$ 40 para produzir essa caneta à vista, eu já gastei R$ 40. Mas imagina que eu vendi ela a 100, só que eu combinei com o meu cliente que eu vou receber ela daqui a 60 dias. O meu caixa, ele teve uma saída de 40 pelo custo de produzir, só que os R$ 100 de entrada só vai ser daqui a 60 dias. Então eu fechei o mês, se eu só tive uma venda, com na verdade não é uma geração de caixa, é uma variação de caixa negativa. E no lucro econômico eu tive positivo. Então, parece complexo, mas a forma mais simples de entender é isso. O lucro econômico é a operação realmente por competência, de forma econômica, que aconteceu aquela geração de riqueza. Mas o caixa depende do prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, do tamanho do seu ciclo financeiro. Imagina que eu vendi e eu tive uma inadimplência, o cliente não me pagou os R$ 100. Como é que fecha a operação do meu caixa? Eu fechei com menos 40, porque eu paguei o custo, e eu não tive os 100, porque eu tive uma inadimplência. Ou seja, eu fechei essa operação com uma variação negativa de 40. Então, olha como é que isso tudo vai impactando a visão econômica e a visão de caixa. Então, o ideal, quando a gente fala de um ciclo orçamentário 2025, é que você consiga ter todo o teu desenho econômico estabelecido, mas depois que você faça o encontro desse desenho com o impacto do teu caixa. Porque tem coisas que às vezes vão impactar no teu caixa e não necessariamente vão impactar na tua DRE gerencial econômica. Né? Por exemplo, quando eu vou gastar, né, desembolsar um recurso para fazer um novo investimento. Eu vou comprar um novo prédio para a empresa. Poxa, aquilo ali vai sair do seu caixa, mas não vai afetar o teu lucro naquele mês. Isso vai depois entrar naquele modelo de depreciação e por aí vai, de uma forma muito mais suave, dependendo como que vai ser a regra. Mas mais um exemplo que afeta o caixa. Imagina que eu pague à vista um prédio, saiu uma paulada no meu caixa, mas não afetou o meu econômico imediatamente. É um outro reflexo. Por isso, pessoal, que eu quis trazer aqui esse conceito de econômico versus caixa para você, empreendedor, ter isso na cabeça. Isso vai te ajudar muito nas discussões, seja com teus parceiros de negócio, com teus stakeholders ali, para que você tome melhores decisões. No quarto pilar, eu trago aqui para vocês o conceito do real versus orçado. Não adianta, na nossa experiência aqui da Potência, que você saiba o que está acontecendo no teu dia a dia, mas você não tem uma ideia de previsibilidade futura. Você fica muito apagando o fogo, mas não tem uma clareza, um norte estabelecido. E, por outro lado, tem muitas empresas que fazem um planejamento incrível, mas não tem uma máquina para apurar o realizado da mesma linha do planejado e fazer o real versus orçado. E aí ela faz um planejamento lindo, e às vezes já está chegando em junho, e ela nem sabe, ela não está fazendo o quê? Acompanhamento. Ela planejou, não está acompanhando, não adianta quase que nada, porque ela está tendo um planejamento lindo, mas ela não tem uma apuração, não tem um acompanhamento. Então, qual é a dica poderosa que eu falo sobre esse pilar 4? Tenha um planejamento claro, monte um ciclo orçamentário 2025 com tudo isso que a gente está conversando, mas não deixe de apurar mensalmente o real versus orçado. Ter uma estrutura, um painel de quê? De acompanhamento. Com isso, pessoal, vocês vão conseguir saber sim o norte, mas mês a mês fazer um check de que, poxa, eu estou indo para o caminho que eu estou querendo, que eu estou planejando, ou eu estou descolando disso quanto, o que está acontecendo, para quê?
para eu tomar decisões com maior agilidade e maior assertividade para conseguir voltar para o meu trilho, tá bom? Então, finalizando aqui esse slide, a gente traz também no quinto pilar o conceito do forecast. O que é o forecast? É você teve um planejamento anual. Pessoal, no mundo que a gente vive, né, não dá para a gente acreditar que a gente vai ter um ano inteiro sem nenhuma grande mudança pelo caminho. Então, daí é a importância do forecast. O forecast é uma atualização da peça orçamentária que você pode fazer uma vez anual, você pode fazer 2 vezes, ou tem gente fazendo até trimestral. O mais importante é você entender, poxa, aconteceu algo relevante no meu negócio que mudou o meu norte, então eu paro e faço um forecast, faço uma atualização orçamentária para que essa peça orçamentária continue com fit, continue com realmente lógica na realidade do que está acontecendo no mercado, com o que meus números de planejamento estão me dizendo, tá? Então, resumindo, a gente falou um pouquinho aqui estratégia, falamos da importância de você ter com muita clareza suas premissas acordadas, do conceito econômico versus caixa, você precisa ter clareza que o lucro econômico não tem diretamente a mesma relação do que a geração de caixa, são coisas diferentes. E a gente trouxe também o conceito de planejar e, mais que isso, planejar e depois acompanhar, que é o real versus orçado mensalmente para você ter essa clareza. E no quinto pilar, o conceito de forecast, que é você ter essa peça orçamentária atualizada de forma periódica, dependendo do teu mercado, dependendo do que aconteça na visão macroeconômica também. Vamos seguir aqui, pessoal. Aqui eu coloco mais alguns pontos para reforçar alguns conceitos e trazer alguns insights importantes quando a gente fala de orçamento 2025. Eu já falei no início aqui sobre o OBZ. O OBZ nada mais é que o conceito do orçamento base zero, que é aquele orçamento que não fica preso porque já aconteceu assim um ano atrás, 2 anos, 3 anos. Ele trata o negócio como se fosse algo completamente novo. Ele critica cada linha de custo, despesa, cada linha de geração de receita para saber se realmente faz sentido para esse ciclo orçamentário. Depois, a gente fala um pouquinho de como que hoje o mercado está atuando na apresentação dos resultados. Antigamente, né, se fazia uma grande apresentação em PowerPoint, que às vezes até finalizar já demorava um grande tempo, para você mexer num número era uma complexidade, e isso caiu um pouco em desuso. Nas apresentações de resultados, a gente participa de diversas aqui com os nossos clientes, desculpa, a gente percebe que o que mais está sendo usado é apresentar isso na própria planilha, um painel onde seja vivo, que a gente possa apresentar os resultados e qualquer ajuste importante ou qualquer erro identificado seja debatido naquele momento da reunião e já simulado como que fica com aquele provável ajuste para a gente já sair daquela reunião com tudo muito claro e definido dos próximos passos. Então é o que? É um painel dinâmico para a apresentação e não mais uma apresentação travada que você não possa simular nada, é levar os materiais vivos para a sala de reunião, para a sala de discussão, para que vocês consigam tomar decisões com maior agilidade e assertividade. Depois disso, a gente falou um pouquinho do forecast, né, que são as revisões periódicas, podem ser trimestrais, semestrais, anuais, dependendo de cada modelo de negócio. Mas eu coloco aqui para reforçar, porque como são muitos conceitos, muitos assuntos ao mesmo tempo, para ir batendo, batendo e realmente solidificando na sua mentalidade esses principais pontos. Depois aqui, pessoal, eu trago uma caixinha falando da importância da colaboração. Já participei de ciclo orçamentário de grandes companhias. Não tem como fazer um orçamento completamente isolado, solitário. Não funciona. O ideal é que você chame suas partes da empresa, seus gestores importantes, para que eles participem da criação orçamentária, da validação, da discussão, para que seja algo colaborativo. E por quê? Porque com isso aumenta muito o grau de assertividade e cumprimento desse orçamento. Quando eu, como CEO, faço um orçamento e coloco ali, pessoal, é isso e pronto, e ninguém participou de nada, o nível de comprometimento é pequeno. Agora, quando cada gestor das suas áreas responsáveis participa da formação orçamentária, o nível de comprometimento aumenta. Por isso, a colaboração, por isso, o conceito de orçamento colaborativo é tão relevante para o sucesso do ciclo orçamentário da sua empresa. Depois disso,
a gente traz uma caixinha importante que é para refletir o quanto é valioso o conceito de ter um bom patrocínio para o ciclo orçamentário. O que é isso? Imagina aqui na Potência, eu sou o CEO e eu tenho, por exemplo, 5 pessoas participando da minha equipe. Eu tenho que realmente patrocinar que essa peça orçamentária, que esse ciclo orçamentário, ele é o nosso norte. E eu realmente tenho que validar que eu estou realmente comprometido. Por quê? Assim, cada participante do meu negócio, quando ele perceber que vai furar aquele ciclo orçamentário por algum motivo, ele vai se preocupar, porque o CEO, o cabeça da companhia, está patrocinando, seja ele através de discurso, de dar o exemplo, de reuniões periódicas, de apresentações de treinamento. Então, o patrocínio do alto para baixo, para toda a companhia, ele é essencial. Eu já vi projetos onde teve um patrocínio bacana e foi um sucesso, e já vi projetos onde o CEO não patrocinou e o ciclo orçamentário não foi realmente algo com uma boa efetividade. Ele aconteceu, mas não teve todos os resultados poderosos que poderiam ter acontecido. Então, patrocínio é algo chave para vocês terem também no radar de vocês. E aí, pessoal, concluindo esse slide, ele precisa ser dinâmico. Né? O orçamento ele não pode vir à frente do negócio, ele tem que ser um norte. Mas alguma tomada de decisão que aconteceu, que esteja descolada do orçamento, mas seja importante, ela tem que ser levada para o grupo diretivo e para que ele possa tomar decisões, mesmo que não esteja de acordo com o orçamento, mas porque o mercado exigiu. E depois, no forecast, você atualiza a peça orçamentária. Então, tem gente que coloca como desculpa o seguinte: eu não vou investir nesse projeto porque eu não coloquei no orçamento. Gente, cuidado. Como que em dezembro de 2024 você vai colocar algo no orçamento até o final de 2025, aí chega em agosto de 2025, tem um projeto importantíssimo que você tem disponibilidade, já avaliou e tem caixa para isso, e você fala assim: não, eu não vou fazer esse ano não, porque eu não coloquei no orçamento lá no ano passado. Jamais. Se for algo que vai trazer resultado, que faça sentido e você tem disponibilidade para isso, faça e ajuste a peça orçamentária. Então ele precisa ser dinâmico, ele nunca pode engessar a operação, tá bom? O negócio ele está à frente do orçamento. O orçamento serve ao negócio, não ao contrário. Então quero deixar isso aqui para reflexão de vocês. Vamos avançar aqui para o próximo slide. Pessoal, seguinte, esse é um esqueminha, mais uma vez, para reforçar alguns conceitos, porque a gente está realmente sedimentando, né, todo esse conceito de um bom ciclo orçamentário, e a gente traz mais um esquema de organização para ficar mais claro para vocês. Primeiro, a gente começa ali, igual a gente falou, com premissas bem definidas, tá? Depois, a gente vai trabalhar, de fato, no orçamento, sendo um orçamento colaborativo, que eu já falei atrás aqui com vocês. Depois disso, né, com várias idas e vindas, ajustaram o que tinha que ajustar, o EBITDA está alinhado, o lucro está alinhado, geração de caixa está alinhado, o CEO, os diretores estão confortáveis com aquele ciclo orçamentário, confortáveis não que ele esteja muito tranquilo, mas que faça sentido pela estratégia que eles querem atingir, vai para um ciclo de validação. Quando esse orçamento é validado pelo corpo diretivo, ele realmente fica como se fosse ali congelado, para ele começar a ser o quê? Acompanhado. E aí entra no acompanhamento, real versus orçado. Para quê? Para a gente conseguir apurar e entender com velocidade as variações que vão ocorrer nos meses e, principalmente, os planos de ações. Não adianta você identificar que teve uma variação ou ruim ou positiva e que demande, às vezes, algum plano de ação dos seus gestores, da sua equipe, e você não toma essa decisão. Aí o orçamento está sendo subutilizado. Então, tenham premissas bem definidas, tem um orçamento definido com um conceito de orçamento colaborativo, valide esse orçamento, porque não adianta, às vezes a empresa termina o orçamento em dezembro e a validação acontece em abril. E aí você fica esses meses meio que navegando sem uma clareza, sem uma bússola. Então, valide o orçamento. Corpo diretivo, pare, se dedique, se comprometa e tenha essa validação. Para só então você passar de fato para o acompanhamento, que é o real versus orçado. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu ainda abro um pouquinho mais para ter mais informações práticas para vocês financeiros. Painel de acompanhamento. O que não pode faltar? Né? Normalmente, tá, pessoal? Cada um pode adaptar a sua realidade, mas trazendo algumas informações que são cruciais. Você tem que apurar o mês atual,
você tem que ter uma caixinha, uma visão que você apure o mês acumulado. Como assim? Por exemplo, eu estou vendo o mês de junho. Um quadrinho, eu vou acompanhar o mês de junho, só ele. Né? E no outro quadrinho, eu vou acompanhar o mês acumulado até junho, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Para quê? Para eu entender como que está o impacto do mês, mas também como que está o impacto do ano acumulado. E isso vai me dar uma noção se está algo realmente mais grave que eu preciso tomar de decisão ou não. Então, quando você tem essa visão do mês atual, essa visão do mês acumulado, o que você tem que comparar, o que você tem que acompanhar? Quanto era o valor previsto, quanto era o valor orçado daquele mês ou daquele mês acumulado, seja ele de receita, de gastos variáveis da operação, de algum gasto fixo, de qualquer linha do orçamento. Tá? E depois você vai ter a linha, a coluna, falando qual foi o realizado, que é de fato o que aconteceu. Gente, o mais certo é que nunca, ou seja, provavelmente nunca, o orçado vai bater 100% com o realizado. É quase algo milagroso, porque imagina como é que hoje, em dezembro, você vai prever o que vai acontecer em outubro e você vai bater exatamente nos centavos. Gente, eu nunca vi isso. Pode até acontecer, mas é algo raro. Então, a variação, ela tem que ser medida. Aqui, ó, o símbolozinho aqui vermelhinho de variação. Para quê? Para você saber o quanto está descolando do orçado comparando o realizado. Seja para mais ou seja para menos, para você entender os motivos e tomar o quê? Elaborar plano de ação. Eu já falei um pouquinho disso anteriormente, mas aqui a gente deixa ainda mais explícito, mais claro, o que não pode faltar num painel de acompanhamento. É você saber o que está acontecendo no mês atual, no mês, numa visão acumulada, comparar o orçado com o realizado para saber qual é a variação e elaborar plano de ação. Com isso, você vai ter maior chance de sucesso no seu ciclo orçamentário. Pessoal, aqui a gente finaliza essa exposição com o seguinte conceito para a gente finalizar. A gente acha que essa é a fórmula poderosa de sucesso para o seu ciclo orçamentário e para o seu negócio. Planejamento mais acompanhamento é igual ao resultado de sucesso. Muitas empresas focam muito no planejamento e não conseguem ter uma estrutura de controladoria para acompanhar, e isso se perde. E outras empresas estão fazendo uma correria danada, apagando fogo, fazendo dia a dia, dia a dia, dia a dia, mas não param para pensar no futuro, não param para se planejar. Isso também é um grande risco. E eu deixo uma frase de reflexão do Peter Drucker para a gente finalizar aqui a exposição, que é a seguinte: planejamento de longo prazo, ele não lida com decisões futuras, mas ele lida o quê? Com o futuro das decisões presentes. Então, eu acho que com isso a gente conclui a exposição que eu queria deixar para vocês. Eu espero que seja algo prático e que realmente vocês possam ter alguma sacada dessa aula e colocar em prática. Esse é o meu maior objetivo e eu gostaria muito de depois receber feedback de vocês durante os próximos meses para o que esse conteúdo pode ter te ajudado nesse desafio de planejamento estratégico com foco no ciclo orçamentário para 2025, para que seu negócio cresça de forma mais sólida e mais lucrativa. Muito obrigado, pessoal. Alessandro, muito obrigada pelo teu conteúdo, foi muito legal. Acho que trouxe bastante insights práticos para que a gente possa colocar, né, no nosso dia a dia. E trazendo um convite aqui para todo mundo, não deixe de acompanhar o Alessandro nas suas redes sociais, né? E também não deixe de comentar aqui no conteúdo que a gente traz as respostas, a gente pode trazer as respostas e conectar vocês ao Alessandro, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, Paula, toda a equipe. Foi um prazer. Pessoal, eu estou à disposição, gosto muito do que eu faço, então eu faço isso com muito carinho. Fiquem à vontade para me chamar pelo WhatsApp, que eu compartilhei, nas redes sociais, Alessandro Chilomer. E parabéns aí ao Expresso, Paula, toda a equipe. Sucesso. Obrigada e não deixe de nos acompanhar na Semana do Financeiro. Um abraço e até a próxima. Abraço, Tchau, tchau.